Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada intelectual que é honestamente fascinante e pode literalmente mudar a forma como enxergamos a vida. Nós vamos focar no tema A Linha do Tempo Metafórica, focado em despir o passado através da PNL. Basicamente, vamos explorar como a programação neurolinguística transformacional altera completamente a nossa relação com o próprio tempo. É um conceito profundo, eu sei, mas traz ferramentas muito práticas para a nossa mente. Então vamos lá! Ok, vamos mergulhar nisso. É possível mudar o passado sem mexer em nenhum fato histórico? Essa é uma pergunta que parece bater de frente com a lógica básica, né? Afinal, como alguém poderia mudar o passado se a história já está escrita, carimbada e arquivada? Esse é um paradoxo incrível da nossa memória. A gente costuma carregar o passado como se fosse, sei lá, uma âncora de chumbo pesadíssima. Mas a ciência e a psicologia modernas nos mostram que a nossa relação interna com esses fatos é, na verdade, totalmente maleável. E para garantir que ninguém se perca nesses conceitos super abstratos, o nosso roteiro de hoje vai cobrir 6 pontos bem diretos. Primeiro, o peso do passado. Segundo, a PNL convencional versus a transformacional. Terceiro, a linha do tempo metafórica. Quarto, classificação temporal e espacial. 5, mudando o significado do passado. E para fechar com chave de ouro, criando um futuro melhor. Tópico 1. O peso do passado. A nossa exploração de hoje começa com uma luta que, convenhamos, é universal. Todo mundo sabe qual é a sensação de ficar preso a memórias dolorosas ou aquelas velhas soluções que, como diz o psicólogo Carl Buchheit, são apenas fósseis do passado. Comportamentos que até faziam sentido antigamente, mas que hoje só servem para causar dor e autossabotagem. Mas por que isso acontece? Por que não conseguimos simplesmente soltar isso? Bom, a nossa mente opera através de filtros invisíveis. Eles são conhecidos como metaprogramas. É como se fossem seguranças na porta do cérebro, decidindo de forma totalmente inconsciente o que merece a nossa atenção e o que vai ser barrado. O grande problema é que essa programação invisível, muitas vezes, mantém o trauma e as emoções lá do passado absolutamente vivos e pulsantes no nosso dia a dia. É o seu corpo reagindo hoje, agora mesmo, a algo que já acabou há 20 ou 30 anos. Louco, não é? Certo. Tópico 2. PNL convencional versus transformacional. Felizmente, a psicologia evoluiu muito de lá para cá e a forma como lidamos com todo esse peso do passado passou por uma mudança drástica. A programação neurolinguística original se dividiu e acabou criando abordagens incrivelmente diferentes. E isso ilustra brilhantemente a evolução visual e prática da técnica. Na PNL convencional, a gente vê muito a tal da linha do tempo caminhada. É literal mesmo, a pessoa fica de pé e caminha fisicamente pela sala, pisando em marcas no chão, usando muito a mente consciente para relatar as coisas. Agora, do outro lado, a gente tem a PNL transformacional. Nela se usa a linha do tempo metafórica. É tudo feito no formato de uma conversa normal. A pessoa fica lá, confortavelmente sentada, reorganizando a geometria da mente usando só imaginação espacial. Essa mudança simples, de algo físico para um modelo de conversa assentado, permite que algo quase mágico aconteça. Ela dribla as defesas e acessa a mente inconsciente de um jeito muito mais profundo. A reorganização dos traumas acontece ali, nas entrelinhas de um bate-papo, quase sem a pessoa perceber. O que nos leva ao tópico 3, a linha do tempo metafórica. Esse é o coração da teoria do Carl Buchheit. Em vez de ficar andando de um lado para o outro na sala, o tempo é mapeado no próprio espaço físico ao redor do corpo. E usamos apenas a nossa mente e alguns gestos super sutis para fazer isso. A técnica central para isso funcionar se chama classificação temporal e espacial. Quer dizer, nós pegamos imagens mentais e as colocamos do lado de fora. Pensem bem, muitas vezes a mente da gente projeta a imagem de um trauma passado exatamente no mesmo espaço visual onde a vida presente está acontecendo. É uma confusão só. Mas se a gente muda espacialmente o local onde essa memória está guardada nessa nossa geometria mental, o poder emocional daquela lembrança simplesmente seca. É drenado na hora. O que é realmente interessante notar sobre tudo isso é como o cérebro humano tem uma codificação própria. Quase que instintivamente, o nosso cérebro mapeia o passado para a esquerda e o futuro para a direita.
Então o profissional orienta. O você de décadas atrás, lá com os 4 aninhos, vai lá para cima e é à esquerda. O você de ontem fica um pouquinho atrás à esquerda também. O presente é o agora, bem no centro da sua visão. E o futuro fica projetado para cima e à direita. É como construir um panorama completo da nossa vida ali mesmo, no ar. Tópico 4. Classificação temporal e espacial. Vamos detalhar agora a mecânica exata disso, como o profissional guia alguém, passo a passo, por essa linha do tempo. Gouchet chama isso de técnica da vida em um relance. Ao traçar mentalmente uma linha contínua, lá daquela infância distante até o dia de ontem, a nossa mente inconsciente é obrigada a reconhecer uma verdade extremamente libertadora. O passado distante não tem conexão direta com o agora. Ele não chega no hoje. Ele bateu lá no dia de ontem e parou. O seu agora só se conecta diretamente ao ontem e ao futuro. E olha, os benefícios de montar essa geometria na mente são absurdamente bons. O fato de forçar o cérebro a fazer pequenas viradas imaginárias de 90 graus para conseguir acessar as memórias cria, na verdade, barreiras neurológicas reais. É como colocar um dique ali. Isso impede que emoções velhas transbordem e inundem a nossa visão do que vem pela frente. Aquele espaço ao redor da pessoa fica blindado do trauma histórico, trazendo um alívio gigante e espontâneo para o sistema nervoso. Vamos agora para o tópico 5, mudando o significado do passado. Aqui nós chegamos ao clímax filosófico dessa conversa toda. A ideia de mudar o passado sem precisar alterar absolutamente nenhum fato da história. Então, o ponto crucial é este. Muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo porque guardam uma esperancinha secreta de que o passado vai, em um passe de mágica, melhorar de alguma forma. E a sabedoria do Buchheit nos traz um paradoxo doloroso, porém real. Para curar o passado, a gente precisa desistir de vez da esperança de que ele poderia ter sido melhor. A gente tem que soltar isso, aceitar o que foi, para só então conseguir transformar isso dentro da cabeça. No instante em que essa esperança ilusória desaba, o profissional atua mudando o peso das representações da pessoa. Usando um tom de voz diferente, um ritmo específico, apontando para aqueles quadrantes no ar, ele consegue literalmente despir o passado de toda aquela carga dolorosa. É nesse momento que aquela identidade de ser a eterna vítima dos acontecimentos perde completamente a força, perde a sustentação estrutural. E vale ser totalmente imparcial aqui para deixar isso super claro. Os fatos não mudam. O que aconteceu, aconteceu. Ninguém está negando a história. Mas toda aquela engrenagem do inconsciente que cria os porquês e os significados sofre uma atualização. Tipo um software mesmo. A dor do passado ganha uma nova moldura. Ela passa a ser vista como um degrau inevitável que trouxe você até o crescimento de hoje. Aquelas soluções velhas de defesa simplesmente caducam. Tópico 6. Criando um futuro melhor. Toda essa atualização mental abre as portas para uma perspectiva que é a mais expansiva e, honestamente, a que mais mexe com a cabeça, dentro da PNL transformacional, o toque da física quântica. Quando misturamos física quântica nesse trabalho de mudança, as regras do tempo linear vão pela janela. A ideia central aqui é que a relação de causa e efeito não anda numa rua de mão única, lá do passado em direção ao futuro. Incrivelmente, nessa perspectiva, é o nosso futuro que, na verdade, atua retroativamente, criando e moldando o nosso momento presente, usando o passado apenas como cenário de fundo. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. No mundo clássico, tipo de Isaac Newton, a causa tem que vir antes do efeito, certo? O passado cria o hoje. Mas no mundo quântico da PNL transformacional, o presente é a cadeira do chefe. É daqui que o poder emana. As nossas escolhas hoje selecionam um entre vários futuros possíveis. E quando a gente engata nesse futuro específico, a gente organiza a história toda de trás para frente, validando que até aquele passado cheio de dor tinha que ser daquele jeito para chegarmos onde estamos indo. E é assim que a gente consegue se alinhar com o que eles chamam de inevitável positivo. Quando ressignificamos o que o passado quer dizer hoje, nós alteramos o final da história. Se o final do livro muda, todo o enredo lá do início ganha um sentido diferente, uma luz nova. É isso que destrava as pessoas para que um futuro muito melhor se desdobre de forma quase que no piloto automático. E para amarrar muito bem todos esses conceitos revolucionários, é bom lembrar que até gigantes da psicologia e da filosofia dizem exatamente a mesma coisa. Nomes de peso como o psicólogo Philip Zimbardo e o autor Eckhart Tolle batem na mesma tecla. O poder de mudança existencial só mora no agora.
Tanto o nosso passado quanto o nosso futuro são construções da mente, e ambos só podem ser acessados neste exato milissegundo. E depois de mergulharmos nessa arquitetura tão profunda e transformadora da PNL, a grande sacada é justamente tomarmos posse da nossa própria linha do tempo. Sabendo que o presente é sempre o passado do nosso futuro, cada escolha, cada pedacinho do passado que a gente consegue curar hoje vai ditar o cenário de amanhã. Então, qual é o roteiro que está sendo escrito a partir das suas escolhas de agora? Deixa essa reflexão final com a gente. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e a gente se vê na próxima.